Somos levados até a outra dimensão, onde está Défteros de Gêmeos e também Doku de Libra. Eles haviam acabado de escapar do santuário. De repente, o geminiano diz: está vindo, finalmente chegou a hora. Doku então pergunta: Défteros, isso é sobre aquele cosmo agressivo? Ele está se aproximando do estranho espaço da sua técnica outra dimensão. Défteros então responde: Doku, apenas segure firme essa armadura de Athena que você protegeu até o fim, com um esforço extraordinário. De repente, o geminiano põe a mão sobre o cavaleiro de Libra, que estava de joelhos. Uma intensa energia atinge seu sistema nervoso. Doku não consegue nem sequer reagir ou falar algo, e então Défteros finalmente se pronuncia. Me desculpe, Doku, originalmente somente os grandes mestres possuem o conhecimento do segredo da armadura de Athena. Por isso, eu farei sua memória mudar um pouco. Aquele que está vindo até aqui é muito forte. E você, com esta armadura de Athena em mãos, vá até o Lost Canvas e entregue a armadura à senhorita Athena. Défteros, utilizando seu poder, modifica as memórias de Doku, para que assim o segredo da estátua de Athena continue guardado. Ele então teleporta o cavaleiro que estava na outra dimensão. De repente, o espaço daquela técnica começa a se trincar, e dessa brecha sai um novo inimigo, o ambicioso traidor do santuário que almejava o trono de grande mestre. Ele encara Défteros frente a frente, e em meio àquela tensão, ambos sorriam. O maligno ser então se pronuncia: como eu pensava é você, me diga onde está a armadura de Athena, Défteros. Sem perder tempo, o cavaleiro de Gêmeos ataca o inimigo. Ele nem sequer diz uma palavra, simplesmente desfere um golpe. Seu adversário consegue se defender segurando a mão de Défteros, porém com aquele impacto, seu capacete de grande mestre acaba caindo. O cavaleiro de Gêmeos então diz: há 2 anos atrás, teria sido melhor se eu tivesse te perfurado muito mais fundo com meus punhos. Porém o inimigo responde: seu tolo, não serei morto por alguém como você. E finalmente ele se revela: meu nome é Aspros de Gêmeos, o segundo dos irmãos homicidas. O ódio que atinge Défteros nas lembranças do santuário. Os irmãos gêmeos estão em um confronto inevitável. Agora é a hora do momento final entre o irmão mais velho ressuscitado e o mais jovem que lhe substituiu como Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Aspros e Défteros medem força pela fenda dimensional, enquanto um estava no templo maligno e o outro na outra dimensão. Défteros pergunta para seu irmão: até quando você vai ficar se divertindo imitando o grande mestre, vestindo o traje cerimonial e até mesmo este elmo? Me diga, Aspros. O irmão mais velho então responde: eu, uma imitação? Não me faça rir, Défteros. Você se esqueceu? Se eu não existisse, você nem sequer estaria vivo agora. Algo como você não passa de uma réplica minha. Com seu poder, Aspros consegue arremessar Défteros. Essa era a batalha de ódio entre os irmãos gêmeos. Aspros finalmente supera a técnica de seu irmão. Ele quebra a outra dimensão, trazendo assim Défteros para o seu templo maléfico. Défteros então pergunta: eu sou a sua cópia? E Aspros responde: isso é o que eu acho. Afinal, essa sua técnica, outra dimensão e até mesmo a armadura de Gêmeos são originalmente minhas. E se você esqueceu, te farei lembrar novamente. De repente Aspros some no ar, dizendo que Défteros era o segundo Gêmeos, uma réplica. O Cavaleiro de Ouro em pensamento diz: então ele me trouxe até aqui. A julgar por esse emblema no chão representando Marte, eu acho que estou em um dos templos maléficos de Hades. Mas o estranho é que esse templo parece uma cópia da Casa de Gêmeos, o lugar do santuário onde nós crescemos. Défteros segura o capacete de Gêmeos no braço e anda pelo templo de Marte. Parece que Aspros queria resolver ali o que aconteceu há 2 anos atrás. De repente, algo chama a atenção do cavaleiro. Em um dos compartimentos na parede daquele templo, aparece um objeto. Défteros fica surpreso, aquela era sua antiga máscara de ferro. Sendo assim, ele se lembra de quando tinha 16 anos. E junto de Aspros, vivia na periferia do santuário. Ao longe podemos ver a gigantesca estátua de Athena. E de repente Défteros é jogado em uma parede daquelas ruínas. Quem andava por ali também, com vestimentas de treinamento, era Aspros. Ele então chega até onde seu irmão mais novo estava. Os soldados do santuário estavam atacando o garoto e diziam: Défteros, seu verme sujo, como se atreve a aparecer para que todos te vejam? Quantas vezes temos que repetir? O garoto pergunta o que tinha de mais nele ver o treinamento de seu irmão, e os soldados respondem que espionar o treinamento dos cavaleiros era imperdoável.
Défteros, que utiliza uma máscara de ferro no rosto, olha com muita raiva para eles. E o soldado que estava batendo nele pergunta que olhar seria aquele. Você é certamente muito diferente de seu irmão, você nasceu sob o signo do conflito. É inútil esconder a sua vida por trás desta máscara. Ela não esconde o mal que está contido dentro de você. Você deveria desaparecer deste mundo. O soldado ataca Défteros com seu chicote. O garoto fica muito assustado, porém de repente, Aspros entra na frente. O chicote atinge o ombro do garoto, destruindo assim parte de sua proteção de treinamento. Défteros fica surpreso por seu irmão aparecer tão de repente, e Aspros, com um olhar sério, então diz: não levante a mão para o meu irmãozinho. Os soldados do santuário dizem que Aspros não deveria se preocupar com Défteros, ele era uma existência diferente do seu irmão. O soldado revela que a constelação sobre a qual Aspros nasceu poderia torná-lo um dos cavaleiros de ouro mais poderosos. Porém, ele poderia arruinar toda a sua vida, dando atenção a algo insignificante como seu irmão mais novo. Porém, Aspros responde: se isso não faz diferença para você, então isso não lhe diz respeito. Deixa eu te mostrar o que ser gêmeo significa para nós. Défteros e eu somos semelhantes. Se você quiser se livrar dele, terá que se livrar de nós dois. Após as palavras do jovem geminiano, o soldado permanece em silêncio e depois ele desconversa, dizendo: mas que amor fraternal, hein? Ele então estava saindo dali com os outros soldados do santuário, porém ainda diz mais algumas palavras para o gêmeo mais novo. Passar a vida vivendo na sombra do seu irmão mais velho, ainda acha que é importante para o mundo? Défteros o segundo. O jovem garoto que estava ferido por debaixo daquela máscara de ferro tem um olhar triste depois desses acontecimentos. Se passa algumas horas e agora já era noite no santuário. Défteros pergunta para seu irmão: seus ombros estão machucados, Aspros? E então o gêmeo mais velho responde: ao que parece, aqueles caras nunca vão deixar de fazer isso, porém estou aliviado por você estar bem. Défteros diz: aliviado comigo, que sou apenas uma sombra sua? Mas Aspros dá uma bronca em seu irmão: você não é uma sombra minha, não ouço o que aquele sujeito diz, e também nenhuma outra pessoa irá te chamar mais de segundo. Eu me tornarei poderoso, Défteros, e você terá feito muito mais carregando a máscara. Eu sempre procurarei subir de posição, para que possamos viver em harmonia e sermos respeitados. O irmão mais novo Défteros então diz: você é tão bondoso, Aspros. De dentro da máscara, o gêmeo mais novo admirava seu irmão mais velho. Em pensamento ele dizia: você é radiante, meu irmão. Aspros, sempre seguirei em frente, sempre, para chegar a uma altura digna de ser o seu irmão. Anos se passaram e de dentro da casa de gêmeos, Défteros, utilizando sua máscara de ferro, observa seu irmão Aspros, que se tornou o cavaleiro de ouro do signo de Gêmeos. Porém, de repente, a face bondosa de Aspros é interrompida por outra lembrança. O cavaleiro estava morto, utilizando a armadura de ouro e com o coração perfurado. No presente, Défteros se espanta. Uma pessoa trajando uma proteção negra se aproxima dele no templo de Marte. Era seu irmão Aspros, que trajava uma sapuris feita como réplica da armadura de Gêmeos. Ele então pergunta: recuperou essa memória, Défteros? Você se lembra agora o quanto é minha sombra? Me responda. Défteros então diz: essa armadura que você está usando, ou melhor, é uma sapuris. Aspros então responde: essa é a sapuris de Gêmeos. Vejo que é o verdadeiro brilho, a quintessência da constelação de Gêmeos que sempre residiu em mim. Aspros concentra uma intensa energia em sua mão, ele a ergue para cima e diz para seu irmão: veja só isso, Défteros, essa técnica é baseada na destruição de uma galáxia de estrelas. O verdadeiro ataque mortal de Aspros de Gêmeos, seu objetivo é destruir seu irmão mais novo Défteros. O confronto dos irmãos gêmeos se inicia, a guerra entre luz e sombra. O irmão mais velho, que foi revivido, concentra em sua mão um golpe mortal, era um cosmo negro de puro ódio. Aspros diz: eu sou aquele que possui a quintessência de Gêmeos, vamos lá, Défteros. Seu irmão mais novo observa e sorri, essa técnica é seu golpe mortal. Aspros então finalmente dispara a explosão galáctica, o teto e parte das paredes do templo maléfico foram destruídos. Aspros observa com seriedade. E do outro lado, Défteros continua sorrindo, com apenas uma mão ele consegue deter a explosão galáctica do seu irmão gêmeo. O único dano foi causado em seus dedos, que foram levemente feridos. Ele então diz: quintessência, é? Não me faça rir, eu já enterrei uma vez sua maldita carcaça. É verdade, quando você me deu motivação para progredir em poder como irmão gêmeo. Você estava vivo e eu era apenas a sua sombra, mas essa não é mais a realidade.
Eu te matarei quantas vezes forem necessárias, e não tem perdão ou porquê para alguém como você ficar vivo. Défteros prepara um soco e parte para o ataque. Porém, Aspros também diz algumas palavras. Uma sombra como você não deveria falar desse modo. Ele aponta seu dedo para frente e dispara uma fina energia. Era uma técnica que utiliza o Cosmo e acerta diretamente o sistema nervoso de seu oponente. Aspros acertou o cérebro de seu irmão. O Cavaleiro de Gêmeos fica assustado, enquanto seu irmão maligno acha graça daquilo. Défteros então diz: seu maldito, essa técnica é aquela. E Aspros responde: parece que de algum modo você se lembrou. Esse é o Satã Imperial, a técnica maligna proibida que controla o cérebro do oponente. Agora você irá novamente agir de acordo com a minha vontade, assim como aquele dia há 2 anos atrás. Défteros fica assustado e começa a se lembrar o que aconteceu há 2 anos. Somos levados até o santuário e conseguimos observar o relógio de fogo. Nessa época, Temo ainda treinava para ser um cavaleiro. Défteros, como sempre, utilizava sua máscara e das sombras observava os aprendizes de cavaleiros. Os garotos em treinamento comentavam algo. Parece que finalmente os 12 cavaleiros de ouro se reuniram nas 12 casas. A Guerra Santa está se acelerando cada vez mais. Ouvi dizer que até mesmo já foi decidido quem será o próximo grande mestre. Como se espera, o Senhor Aspros, que melhor aprimorou a sua técnica, o corpo e o coração, foi escolhido, não é mesmo? Porém o outro responde: parece que não, de acordo com os rumores das servas, parece que a vontade do grande mestre é outra. O preferido agora é o Senhor Sísifo de Sagitário. Das sombras, Défteros escutava aquelas palavras, e à noite nas ruínas do santuário, ele se lembra de uma conversa que teve com seu irmão, onde Aspros fala: eu ficarei mais forte, Défteros, para que você não seja chamado somente de segundo, para que nós dois possamos viver em paz neste mundo. De repente, somos levados até o Star Hill. Aspros entrou naquele local que era proibido para todos, exceto ao grande mestre. Ele revirou todos os documentos e artefatos sagrados do local. O antigo Cavaleiro de Gêmeos dizia: o que faltou em mim para que eu pudesse ser escolhido? E de repente, Défteros entra no local e diz: vamos voltar, Aspros. Eu melhor do que ninguém entendo que você continuou almejando a posição de grande mestre com um esforço fenomenal. No entanto, esse tipo de atitude de agora não é típico de você. Aqui é o Star Hill, onde todos, com exceção do grande mestre, estão proibidos de entrar. Rápido, temos que ir embora. Porém, Aspros responde: eu ainda não posso parar de me esforçar, Défteros, para que assim minha existência seja reconhecida pelo mundo. O olhar de Aspros era macabro. Até mesmo Défteros se espanta com aquele sentimento emanado por seu irmão, e ele continuava dizendo: para isso, primeiro é necessária a força do grande mestre. Veja, aqui tem tudo: a história do santuário, os resultados das observações das estrelas, o punho demoníaco que foi selado e o segredo do sangue de Atena. Aspros mostra o frasco do sangue da divina deusa, que 2 anos depois seria usado para salvar Doko na ilha Canon. Défteros, sem pensar 2 vezes, rapidamente toma o frasco das mãos de seu irmão. Ele então diz: você simplesmente perdeu a cabeça, Aspros. E seu irmão responde: Sombra, você está vivendo graças a quem? Défteros fica chocado com aquelas dolorosas palavras, vindas de seu irmão, e antes que pudesse dizer o nome de Aspros, o Cavaleiro de Gêmeos ergue seu dedo e dispara a técnica proibida. Ele acerta a mente de seu próprio irmão, que acaba sendo jogado do alto do Star Hill. Aspros então revela seus planos. Como você viveu escondido, somente poucas pessoas conhecem você. E os que te conhecem sabem que a Sombra é a pessoa da Estrela da Catástrofe, uma existência abominável. E você, mesmo se você assassinar o grande mestre, não vai ter nenhum mistério. Então vá, Défteros, e cumpra sua missão. Isso mesmo, há 2 anos atrás, Défteros foi atingido pelo punho demoníaco, o Satã Imperial. E por isso, ele foi obrigado a tentar matar o grande mestre Sage. Na escuridão, Défteros pensava: eu não consegui concluir que dependia tanto do meu irmão. Viver na luz e viver nas sombras é quase o destino. Para aceitar o destino ou rebelar-se contra ele, é necessário ter força. Então eu aceitei a sombra, mas será que eu estava errado? Sob o controle do Satã Imperial, Défteros chega até a sala do grande mestre e ele fica frente a frente com Sage, que permanece em silêncio. Défteros começa a urrar e o grande mestre decide se pronunciar. Sage diz: meu Deus, eu não previ que tipo de rebelde viria, mas é a primeira vez que nos encontramos. Porém eu já sei sobre você. Você veio para me matar, estou certo, Défteros?
O grande mestre se levanta de seu trono. Ele então começa a caminhar até o pobre Gêmeos que está sendo controlado. Em um piscar de olhos, Défteros, que urrava como um animal, dispara um golpe no peito do grande mestre Sage. O colar do mestre se despedaça. Aquele poderia ter sido seu fim, porém o punho de Défteros é parado por uma mão. Sage conseguiu conter o poder do Geminiano fora de controle, com apenas uma de suas mãos. E ele então diz: que golpe esplêndido, foi realmente perigoso. Não parece nada com um golpe de um homem que viveu toda a vida escondido. De repente, uma voz ecoa pelo salão: espere, por favor, mestre. Certamente esse homem é o meu irmão menor, a Estrela da Catástrofe, que vive escondido pelo santuário. Se esse homem apontou seu punho contra você em uma rebelião, então podemos considerar também como um pecado meu, seu irmão mais velho. Puni-lo é meu trabalho, pode ser assim? As lágrimas cobrem o rosto de Défteros, que fica surpreso. Aquele era seu irmão Aspros, que o estava controlando. O cínico Gêmeos mais velho utiliza seu irmão como uma ferramenta para seus planos. Défteros se pergunta por que o Cavaleiro de Gêmeos foi até ali. Sage diz que não iria ficar para ver tal cena, afinal, ele também teria um irmão gêmeo mais velho, com o qual divide o mesmo sangue, e normalmente, irmãos não deveriam fazer algo como se matarem. Aspros diz que é verdade, isso é uma coisa muito triste. Nesse caso, o grande mestre não deveria prestar atenção nesse momento, em que ele teria que assassinar o seu próprio irmão por traição. Em sua cabeça, o Gêmeos mais novo clamava para que seu irmão parasse com aquilo, mas já era muito tarde. Aspros ergue seu braço. Ele pede para que o grande mestre, por favor, se vire de costas, e de repente ele desfere seu golpe. Aspros de Gêmeos mirou a cabeça do grande mestre Sage, porém sua mão foi parada por uma barreira, uma flor de lótus. O grande mestre então diz: quem não consegue ver é você, Aspros. É uma pena essa perda. Eu estava planejando que esse homem não tivesse que participar desta luta. Défteros, que tentava se conter, olha para o lado e vê um cavaleiro de ouro se aproximando. Aquele homem era Asmita, o cavaleiro de ouro de Virgem. Outro cavaleiro de ouro entra na batalha, o cego Asmita, o cavaleiro mais próximo de Deus, agora toma parte na luta contra os Gêmeos malignos.